Gente, boa noite. Que a paz de Jesus e as bênçãos estejam no coração, na família, em todos os cantos da vida de vocês. E que o nosso planeta esteja envolvido por essa ternura da Maria de Nazaré, a nossa mãe também, que adotamos em nosso coração, por ela ser a mãe do nosso mestre, a mãe do nosso governador, a mãe desse irmão que veio exemplificar e nos mostrar o caminho da vida e da verdade. Então, é isso que ele veio nos mostrar, que só o amor e a caridade é que faz a gente vencer a nós mesmos, né? Aí retira o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, porque nós, na caridade, nós aprendemos com o outro. E no amor, nós nos unimos a todos sem preocupar com raça, com língua, com cor, com se é nobre ou não, se é rico, se é pobre, não importa. O que importa é amar as pessoas. Mas nós ainda temos um pouco de rejeição, muitas vezes, quando vemos pessoas que estão com trajes ainda amarrotados, porque em casa não tem as condições, a gente pensa às vezes ou chega, fica mais longe. E não é isso, todos nós somos irmãos, mas temos que ter a prudência necessária, mas não a rejeição. E o amor nos liberta disso tudo, mostrando que todo mundo é filho do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos. Hoje estamos nessa condição de mulheres, homens, de maridos, de esposas, de filhos, de irmãos, né? Amanhã estaremos em outra. Por isso que nós temos que pautar a nossa vida naquilo que Jesus exemplificou, para poder, quando viermos na próxima encarnação, nós estarmos em melhores condições com aqueles que nós prejudicamos. Por quê? Nós não desligamos dos nossos desafetos, a não ser enquanto não haja o perdão e a reparação. Então, vamos começar a fazer as mudanças internas, né? Para poder nós entrarmos em contato, mesmo que seja por intuição, com os nossos inimigos, no sentido de pedir o perdão e de a gente, no nosso trabalho que nós fazemos espiritual, ou dentro de casa, ou no trabalho que nós ganhamos o nosso dinheiro, o nosso sustento, nós podermos praticar a caridade, né? Então, é isso aí. Então, vamos pedir a Jesus a permissão dele para iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Pedimos a assistência desses benfeitores, assistência dos médicos espirituais, desses abnegados enfermeiros, voluntários, irmãos que estão procurando melhorar essa terra, esse planeta vivo, maravilhoso do qual a gente vive, para podermos usufruir um pouco melhor daquilo que estamos vivendo hoje. Pedimos, Jesus, para todos os doentes, para que esse irmão, possa ser levado para as ondas do mar sagrado e lá ele passe por uma reciclagem e nessa reciclagem ele volte como sendo um salvador de todos nós, né? E vamos pedir a Jesus que nos proteja, nos guarde e nos vigie. Vamos iniciar hoje com a fala do nosso querido Chico. Então, vamos pedir para que o Chico possa conversar conosco. Pode passar, Cristiano.
andam muito sem esperança, muito sem fé no futuro. O que o senhor acha? Realmente nós estamos hoje sob a influência do chamado progresso tecnológico, que alterou muito a feição de nossa vida comum. Nós estamos hoje muito bem aparelhados para saciar as nossas necessidades materiais. Mas nós temos de entender que a paciência, a esperança, a felicidade, a paz não são adquiríveis em nossos grandes supermercados. São luzes do coração que nós só podemos obter, creio eu, e creio com certeza, através da fé religiosa. Sejamos cristãos nas diversas interpretações do Evangelho, católicos, evangélicos, espíritas ou não, todos temos em Jesus o padrão da paz, porque se observarmos os ensinamentos dele, que palpitam em nosso coração até hoje, quase 2000 anos passados, nós encontraremos lá no fundo de nossa própria alma, dentro da grandeza externa de nossa vida atual, nós vamos encontrar a paz. Porque é interessante pensar, Márcia, e temos atravessado, do ponto de vista coletivo, situações as mais difíceis e as mais constrangedoras do mundo, os grandes triunfos, as grandes derrocadas. Entretanto, Jesus está em nosso coração todos os dias. Isso é muito importante. Quantas personalidades neste milênio surgiram, se engrandeceram, comandaram a vida comunitária, e nós, até certo ponto, esquecemos ou andamos quase que indiferentes ao trabalho que esses grandes homens nos deixaram do ponto de vista do plano físico. Grandes homens que reinaram sobre os acontecimentos da terra, que comandaram a nossa vida. Entretanto, Jesus, por dentro de nós, está cada vez mais vivo e cada vez mais ensinando a cada um de nós que só existe um caminho para a paz, que é o caminho do amor. Então, essa mensagem ela foi antes do ano de 2000. Então, o que a gente percebe? Que já todos os conflitos já existiam, né? Então, o que o Chico fala é que o único caminho é o do amor, que nós vamos conseguir vencer. Vencer o orgulho, a vaidade, tudo isso que o egoísmo que nos emperra o nosso crescimento espiritual, né? Então, nós vamos continuar com o livro dos Espíritos, lá na primeira questão, mas não é a primeira questão, é a terceira e a quarta. Pode pôr, Cristiano. Definição incompleta. A suprema majestade do universo é, por dignidade própria, o inconcebível e o incomparável. Quer dizer que Deus, ninguém compara ele com nada. Não é digno de um raciocínio apurado de dizer que Deus é infinito. Nós não sabemos. Se não sabemos o que é infinito, por faltar ainda uma abstração sentido para tal na mente dos povos, e mesmo dos espíritos, ele passa a ter
a sua existência. E se ele existe, foi criado. Não pode ser, nem ter os mesmos valores do seu Criador. Entenderam? Então, nada fala que Deus foi criado. Porque se ele foi criado, existe um superior a ele, e não existe. Então, é isso que nós temos que entender, que ainda falta palavras que dê uma definição completa de Deus para nós, né? Não pode ser, nem ter os mesmos valores do seu Criador. A dedução formulada surge certamente da pobreza de linguagem, nunca para diminuir a personalidade central de todas as coisas. Nada se pode comparar ao arquiteto universal. Da sua vida estuante e vigorosa, saem vidas com a marca do seu amor incomparável. Somos todos filhos do amor. Então, todos nós somos partículas de Deus, mas nós não seremos deuses. Um Deus. Nós podemos ser deusinhos, filhos de Deus. E podemos nos tornar uma perfeição relativa, não a mesma perfeição do nosso Criador, do nosso Pai de todas as coisas. Então, quando Deus, ele não para de criar, viu, gente? Deus não para de criar, nem mundos e nem seres. Mas cada mundo e cada seres, os seres já estão marcados para aquele tipo de mundo. Então, se nós viemos para a Terra, porque a Terra era o lugar próprio para nos receber, tá? Pode passar, Cristiano. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo da sua magnânima natureza. Somente ele conhece a si mesmo. A nossa evolução ou despertar é gradativa em todas as circunstâncias. Hoje, nós já não pensamos quando éramos mais jovens. Hoje nós já... Opa, peraí, eu já não posso responder assim, porque senão eu já vou prejudicar o outro. Se eu falar dessa maneira, eu vou provocar uma briga. Se eu cortar esse fio de pensamento negativo e lançar uma atitude de amor, de luz e de paz, eu vou mudar o sentido. Entenderam? Então, a nossa evolução é gradativa em todas as circunstâncias. Mas tem pessoas que, mesmo estudadas, não aceitam a verdade. Por quê? Porque são vaidosos, acham que eles sabem tudo e que ninguém sabe mais do que eles. Então, por vaidade, eles tomam certas atitudes, que a gente vê certos homens aí falando muita coisa. O saber sobre o Senhor não vem pela força do progresso, que Nolo entrega pelas mãos do tempo. Se a natureza não dá saltos em campo algum de vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus, e se quisermos avançarmos mais, entremos na escola do amor, que ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Entenderam? Então, se eu quero conhecer mais Deus, eu preciso entrar em algum grupo, em alguma escola, começar a olhar o mundo com outro olho, né? Vamos supor, eu vejo o céu está cinza, eu falo, coisa horrorosa, nossa, o céu hoje está tão bonito, vai chover, vai molhar as plantas, vai aumentar as águas do rio, né? O sol, não, eu queria ficar no escuro. Não, ele que faz a gente querer ter vida. Entenderam? Então, é o nosso olhar, a nossa maneira de ser interna é que vai mostrar a nossa evolução. Não é o progresso. O progresso é uma consequência da inteligência do homem. Isso vai acontecer porque estamos todos fadados ao progresso.
progredimos, igual o Chico falou, tecnologicamente, mas a nossa moral ainda não acompanhou. Então, é isso que a espiritualidade está trabalhando conosco para podermos melhorar. Nós temos que elevar a moral para podermos ter um conhecimento melhor. Já passou. Pode passar. Somos espíritos imortais. Estamos inseridos, se assim podemos dizer, no bojo do infinito, cujo movimento lembra a inspiração e expiração que nos sustenta todos. Usamos de todos os meios disponíveis que já conhecemos para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião que nos induzem a isso. No mesmo, somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai próximo a nós, a pulsar dentro dos nossos corações e a nos dizer: a paz seja convosco, que traduz toda a felicidade na brandura e suavidade de seu calor espiritual. Se o infinito passar a existir e se for conhecido pelas almas com seus variados mistérios, não poderemos tomá-lo como causa primária de todas as coisas, e sim como um atributo da inteligência maior. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a eles atribuímos, o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque ele é, em essência, incomparável. Então, nós temos que procurar as respostas dentro da razão, dentro da ciência, dentro da filosofia e da própria religião. Mas se nós não colocarmos tudo isso dentro do amor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Podemos chegar a responder, mas sem sentir. A ter o conhecimento, mas sem agir. E o que a doutrina nos ensina? A caridade com ação. Porque é nessa ação que nós aprendemos a amar os nossos irmãos. Porque nós vamos escutá-los, nós vamos ver os problemas, nós vamos ajudá-los no que a gente pode. A gente vai moldando os sentimentos, tirando aquela indiferença que muitas vezes nós temos. Pode passar, Cristiano. Deus é infinito nas suas perfeições, nas qualidades inerentes à sua personalidade, que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é o todo que se vê e muito mais, tudo que os nossos sentidos não alcançam. Porque os nossos sentidos são 5, mas eles estão na matéria, né? E a matéria ainda não consegue perceber, assim, se não tiver um desenvolvimento maior, a questão espiritual. Se nós não anexarmos a matéria ao espírito, nós não teremos respostas para a maioria das nossas perguntas. Ele é espírito e importa sim que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Ele vibra nas formas das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. 12. Deus é ternura, na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição se referindo a Deus é incompleta. Todavia, vamos transcrever a do apóstolo João, por não encontrarmos outra melhor. Deus é amor. Ainda assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. Né? Então, Deus é amor puro. Né? E Jesus aproxima esse amor. Né? Quando ele vem à Terra, naquele mundo embrutecido, onde as pessoas preocupadas com
com a vida material, acreditando na vinda de um Jesus que veio para lutar contra os romanos, que ia nascer num castelo, nasceu numa manjedoura. Então, tudo isto veio para mostrar, muitas vezes, as contradições dos nossos pensamentos. Porque nós temos mania ainda de pensar na riqueza, de pensar nas coisas que nós podemos ter, temos que sonhar. Ninguém pode deixar de sonhar. Mas a gente tem que ter o sonho, mas o sonho não pode atrapalhar aquilo que nós estamos vivendo. Você tem que alimentar seu sonho, mas você tem que viver de acordo com o seu padrão. Pode continuar, Cristiana. Acabou? Tem alguém que tem alguma coisa para falar sobre essa primeira parte ou nós falamos da existência de Deus? Existência de Deus. Alguém aí responde? Continue e depois se abre. Faz assim. Tá, então vamos. Existência de Deus. A existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que de nós uns dos outros. Ele é a razão do nosso viver. E ainda se conclui que ele não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. O Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, na feição em que essas podem se expressar, onde foram chamadas a servir. Ele vigia os véus que regulam o saber do homem ante a própria ciência, para que o equilíbrio se manifeste. E os grandes missionários registram em tudo a sua presença infalível. Todas as filosofias falam da sua presença divina, pelos recursos que a linguagem alcançou, e o progresso é o seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Então, o que a gente percebe? Que Deus, todo mundo sente que existe algo superior, que não existe nenhum ser que não pense que não tem algo superior. Mesmo aqueles que falam não acreditam em Deus, não. No fundo, ele acredita, ele sabe que existe um ser muito superior. E vocês podem perceber que todas as religiões são pautadas neste Deus. Todas elas. Agora, cada uma tomou rumo adaptado ao seu povo, à sua linguagem, à sua maneira de viver. Né? Por isso que quando Jesus veio, ele nos prometeu o Consolador prometido. Então, o que era esse Consolador? É o que explicar o porquê da existência de Deus, o porquê que Deus faz esse ser maravilhoso e por que nós estamos encarnados e vivemos e a nossa imortalidade do nosso espírito. Então, tudo isso veio desvendado pelo o Consolador prometido, né? Pelo nosso querido Allan Kardec, que foi fazendo as pesquisas e codificou. Pode passar, Cristiano. Não existe alguém na face da terra que não crê em Deus. Existem, sim, alguns que ainda não perceberam a sua paternidade por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico, na imensidão universal.
E cada um, em cada coisa existente, registra sua presença insuperável, de acordo com seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Computando valores e somando idades, na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo. O arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe, ele está no mesmo lugar. Nós outros é que, pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Então, esse culto estudo é para isso, é para nós alcançarmos uma maturidade mais avançada do que nós temos agora. Então, custamos a acreditar que existia espírito, né? Combatíamos os que não eram católicos, né? Depois, houve as lutas entre os protestantes e os católicos, porque cada um queria ter a sua verdade, né? E aí veio o Consolador. O Consolador, ele veio desvendar as coisas do céu e da terra. E nesse desvendar, mostra que Deus está conosco o tempo inteiro. Deus está em todos os lugares, em todas as dimensões, na maior e na menor. E nós ainda temos muitas incertezas, temos muito medo, ainda muitas vezes ignoramos as promessas de Jesus que ele fala, por mim que vocês vão chegar até o Pai. Né? Por quê? Porque ele veio dar o exemplo. Ele veio nos mostrar como viver. E aí, gradativamente, à medida que estamos perguntando e que estamos estudando, a nossa maturidade espiritual vai aumentando. E aí, o que nós vamos perceber? Que aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos definir o que é verdade e o que não é. E essas verdades, eu quero dizer que deixa eu ver aqui, de acordo com o nosso porte evolutivo, as verdades vão sendo desnudadas para nós. Então, por isso do estudo, por isso que a doutrina nos manda estudar. Porque, de primeiro, achava-se que a doutrina espírita era uma doutrina que mexia com coisa de matar gente, de fazer feitiço, essas coisas todas. E agora, à medida que a gente está estudando, que a gente está praticando aquilo que estamos estudando, nós estamos vendo que é a doutrina do amor, né? É a doutrina da fraternidade. Pode continuar, Cristiano. Não existe... não, pode passar. Nenhuma pessoa, nem o espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade, da presença de Deus que nos comanda a todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias, que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez isso tudo, e nós também, por bondade e alegria. Então, não tem ninguém que esteja desamparado. Por mais que seja o sofrimento, por maior que seja a dificuldade, por tudo, nós temos o nosso amparo espiritual. Podem ter certeza. Esse livro que eu falei da Teresa, ele mostra
O amparo espiritual, aliás, todos os livros do André Luiz, esse livro, os livros do Divaldo, né? Os livros do Miramês. Então, todos apresentam essa maravilha de socorro que nós recebemos a todo instante, em todos os minutos da nossa vida. Ninguém está sozinho. Todos nós temos um espírito protetor, todos nós viemos de um lugar onde nós temos amigos que estão lutando e rezando para que nós vençamos as nossas provas com nota 10, entenderam? Então, nós não estamos abandonados. Nós estamos agora vestidos com essa carne para vivenciarmos aquilo que não foi amadurecido na vez passada e que fizemos através do fruto, comemos o fruto verde, fizemos coisas que não são de acordo com as leis da natureza, né? É isso aí. O que mais, Cristiano? E quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito. Entendeu? Que a vida pequenininha, ela anda igual à vida grande do macro, do infinito, das galáxias. E no infinito, nas células, tudo, nos nervos, nas minhocas, e em tudo anda também o mesmo roteiro, porque já pensou se cada um não seguisse o roteiro planejado, o mundo seria um caos, os outros planetas estavam batendo em nós. Né? Então, tudo tem um planejamento de amor. E a vida de vocês, todos, é um planejamento de amor. É de paz, é de equilíbrio. Porque Deus, quando nos fez, Ele nos fez perfeitos. Os erros somos nós que cometemos com a nossa ignorância. Então, agora, com o estudo, nós estamos aprendendo a vencer a nós mesmos, a conhecer as nossas dificuldades, os nossos nervosos, tudo que a gente tem que não é bom, né? As nossas reações perante as coisas, as pedras do caminho. Então, nós em espírito ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar de seus deveres perante 14 naturezas. Isso aí depois tem que olhar o que é que pode ser. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o soma do humano. Então, e os corpos espirituais a ele interligados para que o espírito se manifeste. Então, nós temos vários corpos. Cada corpo tem uma função. Então, isso é a soma. Então, nós temos as funções, porque eu fazia uma pergunta, depois eu achei essa resposta. Quando um desses que se explode em nome da religião, eu pensava, como vai ficar o corpo dessa pessoa? Ele desencarnou, ele se explodiu, ele espedaçou, mas aí existe o perispírito, o corpo mental, o corpo astral, o corpo búdico, e aí vai. Cada um com a sua função dentro desse cosmo. Porque quando nós tivermos mais evoluídos, o nosso corpo já não será igual esse que nós temos hoje. O de hoje é adaptado à nossa vida de agora.
Mas ele também está progredindo. Quanto mais nós amadurecemos espiritualmente, amadurecemos o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, o nosso corpo também vai se moldando a essas paragens de paz, de tranquilidade, de luz, de verdade, que nós temos dentro de nós e de amor. Muito bem. Os corpos espirituais a ele interligados para que o espírito se manifeste. E o espírito, essa gema divina, é a harmonia de tudo que existe. Como não crer no Criador em todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tem uma linguagem comum, a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. A água é a obra do homem? Não. As estrelas é obra do homem? O sol, a terra é obra do homem? Não. Tudo que foi feito, tudo que pertence ao homem, pertence à terra. Fica na terra. Tudo que pertence ao espírito é do Espírito. Então, o que nós levamos quando partimos? Apenas o que fizemos. Nada mais. Nada mais. Deixamos tudo para trás. Aí a pessoa egoísta, a pessoa que gosta das coisas materiais, as pessoas que vivem da beleza, não aceitam essas verdades. Porque como é que eu vou ficar igual ao fulano? Como é que eu vou ser isso? Não é? E quantos ainda ficam apegados à carne depois do desencarne e vendo os bichos devorarem? Que sofrimento grande! Então vamos começar a nos desnudar, a desvestir o nosso ego de riqueza, de perfeição. Nós somos imperfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. Estamos com as pessoas certas, na casa certa, estamos no serviço certo, estamos na posição certa, na época certa. Ninguém está errado, ninguém. Todo mundo está naquilo que necessita estar e passar. Pode passar. Tem mais, Cristiano? Então, gente, eu não quero pergunta, eu quero que vocês façam, assim, o que vocês acharam, como é que é, você entende? Ah, eu tenho que terminar primeiro, né? Esqueci. Vamos encerrar primeiro. Então vamos pedir a Jesus, esse mestre, esse nosso timoneiro, esse diretor dessa terra, esse irmão, esse médico das nossas almas, que esteja sempre presente neste mundo maravilhoso, ajudando a todos que estão doentes, os que estão acamados, os que estão revoltados, os que estão feridos, os que estão sem um lar, famintos, sem emprego, todo tipo de sofrimento, Jesus, dos encarnados e também dos desencarnados. Porque não é porque desencarnou que o sofrimento parou. Não. Nós continuamos com as nossas indagações, nós continuamos ligados aos nossos desafetos, aos nossos defeitos, às nossas manias, que é muito difícil a gente aprender a tirar tudo isso. Mas, com a ajuda desse nosso irmão, esse mestre Jesus, de Maria de Nazaré, dos médicos do espaço e desses irmãos medianeiros que cuidam de nós com tanta devoção, com tanto amor, temos absoluta certeza que estamos amparados e que vamos vencer, porque a luz vence as trevas.
Nada pode contra o bem. Aparentemente, o mal sobrepuja, mas o bem sempre vence. Então, confiantes no nosso Pai de amor, confiantes no nosso Mestre querido, na nossa Mãe Maria Santíssima, pedimos que todos esses médicos, esses medianeiros, possam fluidificar a nossa água, colocando nela todo o remédio necessário, que possa passar nos hospitais, em toda a terra, circundando uma claridade em tons de azul, de rosa, de verde, de branco, de dourado, iluminando todos os quadrantes da terra, entrando pelas entranhas desse planeta maravilhoso, fazendo brilhar o amor, a saúde, a esperança, a fé nos corações de todo o mundo. Pedimos, amado Mestre, que o Senhor, com a sua misericórdia, não nos abandone, porque sabemos que o Senhor não vai nos abandonar, mas ainda somos titubeantes diante dos problemas do qual nós vivemos. E assim, Jesus, pedimos, sê conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que Jesus nos acompanhe, nos abençoe essa noite, nos dê uma noite tranquila e nos dê a razão para entendermos o porquê a gente está vivendo esse drama mundial. Obrigado, gratidão, 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 Jesus.